jurídico em 1941. Eu tive a sorte de ter como colega um sobrinho de Gilberto Freire, que me via defendê-lo quando os outros atacavam. Disse a ele, ele nos convidou para um almoço num restaurante tradicional do Recife, o restaurante Leite, e ali eu conheci. Em 41, que foi o ano em que ele se casou. Ele se casou no Rio de Janeiro, com uma paraibana que morava no Rio, e quando voltou para Pipucos, para o Recife, quando voltaram, eu comecei a frequentar a casa deles, e ele ensinou os filhos a me chamar de tio gigante, por causa do meu tamanho, e aí começou uma grande amizade. Eu posso dizer que fui confidente dele e que ele foi meu confidente. Ele foi uma pessoa, na sua época, idolatrado por muitos e por outros execrado, né? Por causa daquela luta ideológica dos anos em que ele viveu. Qual era a situação efetiva? Como é que ele se sentia nesses embates? O começo da crítica a Gilberto Freire começou quando ele fez pesquisas para escrever o seu livro Nordeste. Foi pesquisar nas usinas e viu que os trabalhadores das usinas viviam em condições subhumanas. Então ele propôs ao Sindicato dos Usineiros uma pesquisa que melhorasse, fizesse com que a alimentação e a habitação dos que trabalham na indústria açucareira melhorasse em benefício deles próprios. Mas os usineiros interpretaram muito mal isso e denunciaram Gilberto Freire como soviético, a Polícia Civil de Pernambuco. Ele então foi um dia fichado pela Polícia Civil como anarquista, sabe? Coisa que ele dizia que achava muito interessante, ser chamado de anarquista. Sem dúvida nenhuma. Vem cá, e a sua relação com essa figura extraordinária do Cassiano Nunes? Uma figura tão ligada à história de Brasília. Cassiano Nunes eu conhecia de nome. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, ele veio um pouco depois. E desde então ficamos muito amigos. E Cassiano também tinha uma grande admiração por Gilberto Freire. Ele era autor até das olheiras do livro, de uma edição do livro Nordeste, que o Zé Olímpio pediu a ele, né? O Cassiano Nunes me impressionava muito. O Cassiano tinha uma grande paixão pelo Brasil e por Brasília, coisa que eu não tinha, né? Porque eu sofri muito aqui nos primeiros anos e passei a detestar Brasília. Mas Cassiano era um grande estudioso do Brasil e um grande estudioso de Monteiro Lobato. É preciso que sejam reunidos tudo que ele publicou sobre Monteiro Lobato em pequenos opúsculos que ele mandava imprimir por conta própria, né? Você publicou um livro dele de poesia, não? Lá no Recife. Quem publicou foi um editor amigo nosso, Marco Aurélio de Alcântara, o livro Madrugada, né? Exatamente. Que ele dedicou a mim, né? Exatamente. Eu pensei que e ele tem alguns poemas em outros livros dedicados a mim. Como Uma Noite na Rodoviária, ele escreveu um poema que me dedicou, e também tem outro, qual é, meu Deus, não me lembro agora. Eu queria saber também sobre seus livros, né? Você é autor de vários livros, inclusive um agora de memória. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua produção como autor. Eu tive no curso ginasial um professor que depois se transformou num dos maiores críticos literários do Brasil, que foi Álvaro Lins, né? E ele foi o meu primeiro orientador de leitura, né? E eu, nessa época, já estava com raiva dos padres. Hoje eu voltei a ser religioso, né? Porque eu descobri os beneditinos, mas eu não gostava dos jesuítas, embora fosse aluno deles. E eu disse uma vez a Álvaro Lins que eu não acreditava em escritores católicos, porque os que eu conhecia eram subliteratos, que eram os padres, né? Então, mas havia o seu Amoroso Lima. Mas o Álvaro Lins me disse uma coisa que me impressionou muito. Você está confundindo a literatura católica com os livros do Padre Salles, esse subliterato aqui do Recife. Você precisa lembrar-se de que Dante era católico, de que Paul Claudel era católico,
de Julian Greene era católico, né? De modo que não fique com esse preconceito. Isso foi muito importante para mim. Aliás, a Divina Comédia, que Otto Maria Carpo lia uma vez por ano e relia, é um dos livros que mais me impressionaram. Né? Você tem um livro exatamente sobre a poesia do Manuel Bandeira, né, religiosa. Aspecto da obra de Manuel Bandeira que nunca havia sido abordado, né? Como ele foi, ao mesmo tempo, irônico, cético, sensual, erótico até, então esqueciam que ele tinha também um lado religioso, né? Então eu achei que um dia podia se fazer uma antologia de poemas religiosos de Manuel Bandeira. Tem várias orações até que ele fazia, né? Ele era, como toda grande figura, um homem contraditório, né? Um homem cheio de contradições. Tinha momentos de ceticismo, momentos de misticismo, momentos de erotismo, né? Eu acho que ele é se você me perguntasse qual o poeta brasileiro mais completo, eu responderia Manuel Bandeira, porque ele tinha todas as cosmovisões, né? E não uma só. Olha, para concluir, uma pergunta rápida, né? Sobre seu livro de Memórias Últimas, sobre as figuras que você admirou pela sua aportação intelectual. Eles estão dormindo. Esse livro de memórias, há muitos anos que eu desejava começá-lo e eu não sabia como, porque eu não queria começar um livro de memórias dizendo: eu nasci no dia 6 de dezembro do ano de 1921, na Rua do Progresso, 226, no bairro da Soledade, no Recife. Seria ridículo, eu não sabia como começar. Até que um dia, ouvindo uma conferência do filósofo espanhol Julián Marías, o maior discípulo de Ortega y Gasset, ele começava a conferência dizendo: para se entender bem uma pessoa, ele estava repetindo as ideias de Ortega, para se entender bem uma pessoa, em vez de saber o que ela fez na vida, mais importante é saber o que ela deixou de fazer na vida. Ouvindo isso, eu dei um grito de satisfação e disse: pronto, eu vou começar minhas memórias, porque eu vou contar o que eu deixei de fazer na vida. E esse é o esquema do meu livro de memórias, Vão-se os dias e eu fico, que é um verso de Guillaume Apollinaire, né? Vienne la nuit, sonne l'heure, le jour s'en va, je demeure. Vão-se os dias e eu fico. E eu resolvi contar tudo da minha vida, não só a minha experiência religiosa, minha perda de fé, minha recuperação da fé com os beneditinos, meu relacionamento com Álvaro Lins, com Gilberto Freire, com Otto Maria Carpo, e até no último capítulo, que escandalizou muita gente, chama-se Por que não me casei, em que eu resolvi contar esse episódio importante da vida de uma pessoa, né? Muito obrigado. Eu quero agradecer a Edson Nery da Fonseca, professor emérito da Universidade de Brasília, um dos fundadores do curso de Biblioteconomia e agora conosco por causa da instalação da Faculdade de Ciência da Informação. Você é um exemplo, é um símbolo para nós aqui na Universidade. Muito obrigado. Foi um prazer.